então nosso tema é esse, né? Falar um pouquinho da gestação e abordar um pouquinho a questão da essência ancestral. Dentro dessa visão do taoísmo. No taoísmo tem uma terminologia que é usada que é bastante interessante. Ela fala sobre o céu posterior e o céu anterior. Né? O que seria o céu posterior? A palavra já diz, é posterior, quer dizer, é a manifestação da vida. É quando a vida se expressa, está manifesta. Nós também podemos pensar num exemplo como a própria atuação da natureza. Né? A atuação da natureza exatamente para a preservação da vida. Então, se a gente pensar, por exemplo, na natureza, a gente poderia enfatizar o quê? Os ciclos da natureza, né? Sono e vigília, dia e noite. Qual é a base desse ciclo? É nascimento, crescimento, reprodução e o declínio natural de tudo aquilo que está no mundo físico, né? Tudo que está no mundo físico haverá o seu declínio natural. Então essa seria a ideia do céu posterior, tudo aquilo que está manifesto. E é aqui que eu vou me aprofundar um pouco então no céu anterior. O anterior já disse, é aquilo que vem antes da coisa acontecer. Antes de uma manifestação, há uma canalização de energia. A gestação é uma preparação, há uma canalização, busca-se uma manifestação, né? Então aquela energia ela está toda canalizada. Eu citei um exemplo desse céu anterior, antes do bebezinho vir aparecer. Então tem todo um processo. Muitas vezes a gente usa isso no nosso cotidiano, não é? Aquilo foi uma gestação. A gente fala muitas vezes, aquilo foi um parto, não é? E muita gente fala, aquilo foi uma gestação. Implica o quê? Implica que é um processo que a gente tem que ficar canalizado, tem que estar focado naquilo, até mesmo para que aquilo possa ter um bom resultado. Um aspecto mais filosófico seria o céu posterior, como eu falei, é a própria manifestação da natureza, os ciclos. O céu anterior seria a expressão do divino difundindo as forças essenciais. Todas as forças que vão permitir uma construção, permitir uma própria gestação. Mas vamos mergulhar um pouquinho nas gestações do que vem antes dessa gestação, vamos dizer, humana. Então, sintetizando, a energia do céu anterior, ela fica como uma herança para o céu posterior. O que é a essência? A essência é um ponto central, não é? A essência é o que permite uma expressão. A gestação ocorre através de um encontro amoroso entre os dois gêneros, entre um homem e uma mulher. Na linguagem do taoísmo, o homem vai representar a força yang, que é a força ativa, e aqui vai estar ligado então para o esperma, o espermatozoide. E a força feminina da mulher é a força yin, dentro do simbolismo do taoísmo, que é a força receptiva. Então, nesse processo seria a força do óvulo, que ele tem a capacidade de receptividade. Então, o encontro amoroso entre um homem e uma mulher permite, então, esse encontro. Esse encontro, ele pode ser visto em três aspectos. A união da consciência, né? A consciência dessas duas pessoas que se encontraram. Quando a gente usa a palavra consciência, na visão do taoísmo, em chinês é a palavra shen. Ela significa consciência, mas significa espírito. Então, no taoísmo, espírito e consciência é a mesma coisa. Então, vai depender do contexto como ele vai ser usado, né? Então, seria a união da consciência, né, desses dois seres que se
encontraram, o yin e o yang, e a partir desse encontro, dessa consciência, haverá um desdobramento dentro do mundo humano dos seus aspectos psíquicos e emocionais. Há uma união nos fluidos orgânicos. O exemplo seria exatamente isso, né? O esperma e o óvulo, quer dizer, a partir desse encontro haverá um encontro físico, um encontro químico, que vai possibilitar essa futura gestação. E o terceiro aspecto, que é o que eu vou ressaltar mais, que é a união da energia, né? Dentro do taoísmo, a energia, que é essa palavra Qi que a gente fala, é a base de todo o estudo, né? De onde vem essa energia, como ela transita e como ela se manifesta. Então seria a união da energia desses dois seres. A união da energia desses dois seres, se a gente usar uma linguagem mais ocidental, a gente vai falar que é o que vai possibilitar a sustentação do próprio DNA, não é? A sustentação da nossa própria espécie. Então é a preservação da nossa própria espécie através desse encontro da energia desses dois seres. E para que isso aconteça, esse encontro ele implica uma sociabilidade, né? Alguém está disponível para o outro. Para que haja essa sociabilidade, tem que haver uma empatia. Teoricamente, né? Às vezes não acontece, né? Mas há uma empatia. Aprofundando um pouco a questão da empatia, né? A empatia é esse ímpeto, esse pulso que a gente tem que permite essa disponibilidade para o outro. A partir desse encontro, na visão do taoísmo, na hora da fecundação, exatamente quando aquele espermatozoide que conseguiu, diante de tantos outros, chegar lá no seu objetivo, depois de uma grande luta, né? Para ele chegar lá, luta. Quando ele chegou lá, o mundo recebe mais um ponto de diversidade, ou seja, ali é um quantum de energia que vai permitir a existência de um novo ser. Vai ser mais uma manifestação diante dessa ampla diversidade que a gente tem. Então é bastante interessante essa ideia do taoísmo no aspecto energético. Então, na hora da fecundação, é ali que nós todos recebemos um quantum, uma quantidade, uma cota de energia para a gente poder viver ao longo da nossa vida. Então, essa primeira célula ganhou aquele potencial, aquela força. Isso na medicina chinesa é chamado Yuan Qi, Qi de energia, Yuan Qi. Yuan significa fonte. Então, é a fonte de energia que a gente ganhou. Essa fonte de energia, dentro da medicina chinesa, essa energia é essa energia que vai circular pelo nosso corpo, pelos meridianos, pelos pontos, né? No sentido dos canais energéticos. E fisicamente, organicamente, essa energia, esse quantum, fica guardadinho nos nossos rins. Então, os rins, eles são o receptáculo e o cofrinho que vai guardar esse quantum de energia, esse quantum, essa vibração de energia. Vamos falar então um pouquinho da gestação da própria vida manifesta. Aí já não estou falando mais só dos seres humanos, né? Onde está a gestação da própria vida manifesta? Né? O que possibilitou que a vida existisse? Vamos voltar um pouquinho então. Na visão do taoísmo é o encontro também, é o encontro do céu e da terra. Né? O encontro do céu e da terra possibilitou as células sexuadas, né? Então, se a gente voltar um pouquinho, o início da reprodução, ou seja, as primeiras células sexuadas,
As células sexuadas o quê? É o período entre as células unicelulares, né, que é uma célula tal, para aquele período pluricelular, né? Então, nesse período do nosso planeta, isso faz 1 bilhão de anos. Quando é que começa a vida? De uma maneira geral, então, a vida expressa no nosso planeta, ela começou há 3,5 bilhões de anos, porque ali são as primeiras células bacterianas. A partir de 2,5 bilhões de anos, essas células foram começando a se multiplicar e passaram a ser sexuadas e começaram a permitir a reprodução. Então, essa seria a ideia, né, vamos dizer, da gestação da própria vida. Quando é que foi, então, a gestação da Terra, do planeta Terra? Como é que ela gestou? O que veio antes que possibilitou esse processo dessas primeiras células, as células bacterianas e as células sexuadas? Então aí a gente já vai voltar para o processo da formação do Sol e da Terra. Então, a própria formação do Sol e da Terra, aí a gente já está voltando a 4,5 bilhões de anos atrás. Então, a gestação do planeta Terra foi isso. Foi essa divisão e posteriormente união do Sol e da Terra, que é o próprio sistema solar. Então isso é muito interessante. A gente fala na visão do taoísmo e muitas outras escolas, a gente fala muito em questão da união, né? Agora, a união, ela é resultado de uma divisão. A gente parte do princípio de que há uma unidade. Essa unidade ela vai se dividindo e quando ela se divide, para que possa haver uma harmonia dentro dessas escolas filosóficas, há a união, a complementariedade, né? Que é o conceito do Yin, do Yang. E quando que seria então a gestação do próprio Sol e da própria Terra? É a própria explosão, a própria manifestação através de uma explosão que permitiu que esses átomos fossem se unindo e formando matéria, né? Então aí voltamos para o Big Bang, essa referência que a gente tem de 13,7 bilhões de anos atrás, né? Então, a partir do Big Bang, essa explosão, ela promoveu esses átomos, esse encontro desses átomos, que permitiu a vida cósmica, né? Através dessa explosão, esses átomos foram formando os corpos celestiais, né? Então, aqui a gente pode ver o céu anterior, nisso que eu estou enfatizando, o céu anterior de tudo que existe. Porque aqui a gente está falando do céu anterior não só da manifestação física, mas nós já estamos pensando na manifestação quanto um pulso, quanto uma vibração, quanto uma força, que segundo o taoísmo é a origem do céu posterior. Então essa própria explosão que nós chamamos Big Bang, só que esses conceitos do taoísmo estão escritos desde o primeiro livro escrito do taoísmo, que é o I Ching, que faz já 7.500 anos atrás. Então não existia, não havia ideia de Big Bang, né? Mas esses conceitos já eram expressos através dessa vibração existente, né? Uma frequência existente que permite a formação de corpos. E a partir da formação desses corpos, vamos pensar em organismo, por exemplo, de galáxias, né? Das galáxias, os corpos celestiais e os sistemas, até chegar no nosso sistema solar, não é? Então, esses
corpos permitiram aquilo que nós chamamos aqui quanto vida, quanto reprodução. As estrelas são reatores nucleares gigantescos, né, que agitam esses átomos, principalmente de hidrogênio, né? Então, aqui nessa ideia de ancestralidade, a gente pensa normalmente em ancestralidade, meu pai, minha mãe, minha avó, mas a gente vai voltando, o taoísmo então traz para a gente essa ideia de ancestralidade. O nosso corpo, ele é formado por esses átomos, né? Então, na verdade, nós somos poeira estelar, todos nós somos poeira estelar. Eu falei da gestação e todos esses processos. E a gestação do Big Bang? Mas o taoísmo fala da gestação do Big Bang. A gestação do Big Bang é literalmente a essência desse céu anterior. Então, o que é mesmo o céu anterior? O céu anterior é algo potencial. É uma força latente, não manifesta. É uma força imanifesta, mas latente. Então é por aí que eu quero trazer a ideia de essência. Então a essência, ela não é a expressão, ela está antes. A essência é o substrato de qualquer tipo de expressão, mas ela é um substrato. Então no nosso caso, nós humanos, a gente tem a capacidade do córtex, da nossa consciência, de todo esse desenvolvimento do nosso córtex, de ter essa percepção, usar essa percepção que a gente tem na busca da essência. Porque na busca da essência, a gente não fica só na ação e reação da forma, daquilo que aparece na nossa frente. A gente pode ver vários exemplos com a gente mesmo, né? A gente tem alguma situação, ou algum não tem um pingo de empatia, fica meio irado, fica meio angustiado, por alguma coisa assim, porque aquilo de frente não há essa empatia. Mas a gente tem essa capacidade de tentar olhar atrás, não aquela forma, não aquilo que está se manifestando, né? Mas olhar para trás, olhar o que chegou àquilo. Então essa ideia do céu anterior é isso. Então tem um termo do taoísmo que é esse, que é o termo do vazio, o próprio vazio. Isso é o vazio do taoísmo. Quer dizer, o vazio não tem nada a ver com algo que não é nada, que não significa nada. O vazio é exatamente uma força imanifesta, porém potencial, latente. Tudo pode acontecer a partir desse vazio. Daí que, dentro do taoísmo, qual é o caminho, vamos dizer assim, na iniciação espiritual? É através da meditação. Que a meditação nos possibilita esse vazio. Do céu anterior é o próprio vazio e é o próprio tal. É muito difícil definir o que é o tal, mas por esse caminho que a gente seguiu, esse é o tal. É esse céu anterior. Essa força latente. E um outro termo, que chama-se Jing, a tradução dele é exatamente essência. Então o que seria essa essência no aspecto energético? A partir então dessa explosão do Big Bang, fica-se, quando a gente pensa na explosão, a nossa tendência é já ir para o lado mais físico, né? Os próprios átomos que vão formando substâncias, corpos celestiais, mas pensa isso em termos de frequência. Sabe quando tem uma coisa forte? Sumiu, não está mais. Não fica aquela frequência? Então, na visão do taoísmo, o que acontece é isso. Nós estamos aqui conversando hoje porque há uma frequência oriunda dessa explosão. É uma pura frequência. A gente ainda está... Sabe quando você toca... Até determinado momento, a sua audição está ouvindo. Chega uma hora que você não está ouvindo, mas ainda está acontecendo. Por isso que esse instrumento é muito usado.
né? Ele faz um trânsito entre o visível e o invisível, né? Então, esse termo do taoísmo, que é Jing, que significa essência, ele é essa vibração existente a partir desse Big Bang. Essa vibração que é o Jing é a duração desse nosso universo. Ele tem começo, meio e fim. É o Jing, que é essa essência. Então, o Jing, literalmente, é o nosso ponto fundamental da nossa ancestralidade. Então a gente pensa ancestralidade desde a sua mãe, do seu pai, vai indo, passa pelos mamíferos, né? Passa pelos répteis, vai passando para a formação do planeta, etc. Até chegar nessa força que é o Jing, que é essa vibração, que é o nosso ancestral desse céu anterior. Para a humanidade, nós temos então o Ti, que é a energia que a gente tem, e o Jing, que é essa essência. Então o Jing é o que? É o Ti ancestral, é o Ti do céu anterior. E o outro aspecto dessas substâncias vitais é o aspecto físico, então são os líquidos orgânicos, né? Os líquidos orgânicos é que vão mobilizar fisicamente ali o encontro do esperma e do esperma e do óvulo. Então a gente pensa em energia. Quando a gente pensa em energia no taoísmo, não é que a gente fala que a gente tem energia, nós somos energia organizada. Essa energia, ela organizou sistemas grandes, amplos, como galáxias, sistemas como o sistema solar, e um organismo como o nosso, que é uma magia o nosso organismo. A gente vai estudando como as coisas funcionam, e o organismo, ele sempre vai ter duas forças concomitantes paralelas, que é uma força de subsistência, então tem uma força de defesa, não é? A gente tem que se defender para poder sobreviver. Mas para sobreviver, a gente tem que ser social. Se a gente voltar no histórico da nossa própria espécie, do Homo sapiens, vamos pensar nos primeiros primatas, os hominídeos, não é? Por que que deu, entre aspas, certo, a nossa espécie? Porque esses hominídeos começaram a ter empatia, começaram a se interessar pelo outro. Então a sociabilidade é fundamental. Então quanto mais empatia, mais reprodução vai acontecendo. E aí a diversidade vai criando, ficando mais ampla, mas tudo isso ainda é um organismo. Então podemos pensar, como eu falei, no organismo como uma galáxia, um organismo no nosso próprio organismo, mas um organismo quanto espécie, a nossa espécie do Homo sapiens. Voltando então para o embrião, essa energia ancestral, né, que falamos, esse Ti ancestral, essa essência, né, fica armazenada fisicamente nos rins. E aí a gente vai ter dois momentos durante essa gestação, que é o momento que é chamado pré-natal. Então, veja bem, naquele momento da fecundação, aquele quantum de energia já está lá, já começa a ser, mas ele é um embrião ainda, então ele está totalmente vinculado aos pais e principalmente à mãe. Então esse é o período pré-natal. Esse período pré-natal, quem é que vai nutrir essa energia? Porque veja bem, a gente ganhou esse quantum de energia, é pura energia, é um embrião. Esse embrião pode não desenvolver como um feto, né? É só energia, tá lá, é potencial. Por isso que é o céu anterior, é um potencial. Pode ser uma vida, pode ser um ser, mas para ter isso vai ter que ter a gestação. A gestação então é o trânsito da mãe. E é por onde? Quais são as fontes de manutenção da mãe? Respiração, alimentação e o interpessoal.
nesse momento, nesse período pré-natal, vamos dizer, nesse momento quando esse quantum de energia chegou, né, no momento da fecundação, o Ti, que é a energia, o Jing, que é a essência, e o Shen, que é essa consciência, estão no embrião totalmente integradas. Não há uma consciência individualizada. Então pensa bem, é aquele quantum de energia, tudo é potencial ali, mas não há ainda uma individualidade dessa consciência ali no período do embrião, né? Ele ainda tem um elo forte com os pais. Então esse período pré-natal, a energia, a essência e a consciência, elas estão totalmente integradas. Então, agora vou ir para o caminho do aspecto do Shen. Até agora eu enfatizei a questão do Ti, da energia, todo esse processo dentro do taoísmo. Então, aproveitando essa oportunidade, vou destrinchar um pouquinho a questão do Shen, da consciência. Então vamos lá, nesse momento ali do embrião, o Shen, que é essa consciência, ele está totalmente junto, integrado com a própria essência que a gente viu, que é essa vibração de energia. Durante esse período de 7 luas é que vai acontecer a gestação. Durante essa gestação, toda a conformidade para que esse serzinho se desenvolvendo possa desfrutar de uma consciência individualizada. Então, isso vai ocorrer durante esse processo. Então, a cada lua, dentro do taoísmo, é acrescido um termo que chama Po, em chinês, que é um corpo sutil. Esse corpo sutil não é essa terminologia que a gente usa, corpo astral, corpo... Não, é dentro dessa terminologia. Esse Po, ele significa um campo que permite algo se materializar. A visão do ocidental, isso não é muito difundido, né? Pensa-se na matéria como matéria. Então, nesse momento da sétima lua, nesse momento ocorre a fusão ou a integração daquilo que no taoísmo é chamado de transmigração. Se a gente fosse traduzir, seriam as almas espirituais. Existem várias escolas espirituais que destrincham sobre isso, sobre a transmigração, ou encarnação, ou desencarnação. No taoísmo, então, é usado o termo transmigração. Então, é nesse momento, lógico, aproximadamente, né, 7 luas é uma referência, pode ser um pouco antes, um pouco depois, nesse momento em que aquele serzinho, todas essas forças vitais que a gente viu, todas as substâncias fundamentais estão prontas para que aquele ser passe a desenvolver uma consciência individualizada. O caminho de uma força espiritual já vivida, já experienciada, né? Normalmente se usa mais esse termo, né, da encarnação, da reencarnação. O taoísmo tem essa visão, mas vê de uma maneira assim, que é como um ciclo. Da mesma maneira que a gente vê um ciclo numa planta, que ela vai e a semente volta para a terra, essa transmigração isso é o processo natural de acontecer, apesar de ser um tema polêmico, principalmente nos dias de hoje e no Ocidente, né? Então, nesse momento que acontece esse momento dessa transmigração. Aquele feto já tem essa possibilidade, até mesmo se ele fosse nascer, seria um prematuro, mas ele tem a força espiritual, a força energética e a força espiritual para a sua subsistência. Lógico, tem vários exemplos, tem bebês que nasceram menos tempo disso,
Lógico, tem todas as exceções, seria então uma referência. Passou por um processo entre o que nós chamamos entre morte e nova vida, esse Ruém, e este Ruém há uma empatia naquela família. No taoísmo há uma empatia desse coro espiritual, desse corpo espiritual, para que haja essa transmigração, essa nova transmigração. No céu anterior não há o um, no céu anterior não há o Deus, ele é antes de qualquer manifestação, né? Então, a partir desse céu anterior, aí vem, nesse aspecto já mais teológico do taoísmo, seria a unidade, a grande unidade, ou seja, a própria manifestação, né? Então, se a gente voltar pensando no aspecto do Big Bang, da energia, pensando no aspecto espiritual, teológico, quando há uma manifestação, há uma grande unidade, há uma grande inteligência que vai permitir as divisões e uniões que nós falamos anteriormente. Esses níveis são chamados céus. Esses céus, eles vão se destrinchando. A ideia é um pouco essa, como se a gente pensasse aqui, ó, fazer um pequeno gráfico. Então aqui, se a gente pensasse nesse céu anterior, que é o que a gente pode pensar no próprio tal, que é o próprio vazio, que a gente pensa que é a força latente, potencial. Aí depois a gente pode pensar num aspecto, então isso aqui a gente poderia representar como o zero, que é o que vem antes, né? Aqui a gente vai representar como um, como a unidade, né? Então aqui ocorreu a manifestação. Nessa manifestação energética há uma grande inteligência. Dessa grande inteligência, dessa unidade, que no taoísmo é chamada de Tai Chi, a partir dessa unidade, ela começa a subdividir em 4 vertentes. Mas o interessante é que essas vertentes, não é que a gente pega uma coisa e divide em 4 e não tem mais aquela unidade. Cada uma dessas vertentes é a própria unidade num tipo de manifestação, né? E aí vai daqui mais 4, mais 4, mais 4. Essas dimensões vão, são tantos céus, até chegar no aspecto do humano. Por aqui, H de homem, do humano. Do humano haverá também alguns níveis inferiores, sempre ressaltando, a palavra superior e inferior não mensura nada, nem melhor nem pior. Essa parte do gráfico que eu coloquei é exatamente esse período, o período que não implica numa formalização, numa encarnação, tá? Mas aqui, em todos esses níveis, há uma consciência individual. Aquele que viveu, aquele que passou as suas experiências, há uma consciência individual. E ele pode estar em todos esses céus, vamos dizer assim. E segundo o taoísmo, a lei é aquela lei básica de, simplificando, de causas e efeitos. Então não há uma predestinação. É sempre o efeito do como em que rádio a gente funcionou, né? Em que rádio a gente funcionou.
Naquele rádio, naquela estação que a gente funcionou, a gente montou esse campo energético. No momento em que a gente esse corpo espiritual se desfaz do corpo físico na nossa morte, ele vai ter uma empatia numa estação, através das experiências que ele já viveu, né? Então, segundo o taoísmo, são chamados os 6 caminhos. Do mundo humano, a gente então tem essa capacidade aqui das divindades iluminadas. Então, essas divindades iluminadas podem estar nesses 1797 céus. No nível humano, logicamente, né, você não vai sair do nível humano e chegar num grau aqui tão perto dessa unidade, né? Há um grau de frequência mesmo, né? Então seriam essas divindades iluminadas. Existe um outro aspecto que são as divindades obscuras. As divindades obscuras têm um certo poder e usaram esse poder de uma maneira intencional, vamos dizer assim. Usar o poder, um aspecto intencional, é bastante diferente daquele caminho que eu falei, que é o caminho na busca do vazio, que dentro do taoísmo a grande prática é a meditação. A meditação ela vai esvaziando, a gente vai tendo menos necessidades. Essa palavra é bastante interessante, né? Tem menos necessidades, em qualquer sentido. São divindades que têm grande poder e grande capacidade de influenciar grandes sistemas solares, planetas, né? São forças bastante amplas, mas que, segundo o taoísmo, acabam interferindo através de instrumentos mais próximos aqui nesse nosso nível. O outro caminho seria dos animais. Então, segundo o taoísmo, tudo isso que a gente viu anteriormente, né? Esse yin, que é essa essência, esse campo energético, tudo isso ocorre também no mundo dos animais. Então, um caminho que a gente tem, um dos 6 caminhos, é essa alma, esse Huen, na visão do taoísmo, poder transmigrar para um animal. Aí a gente volta a essa percepção das causas e efeitos. O caminho é o próprio humano, né? Passar por esse processo desse período pós-morte e essa transmigração no próprio humano. E aqui vamos citar esses outros níveis que também são resultados da própria vivência, das próprias experiências que a gente tem, que a gente pode chamar como almas desabrigadas. Desabrigadas já tem um toque meu, mas na verdade o tema, a tradução seria almas esfomeadas, né? Eu falei, né? Dentro da visão oriental são termos bastante diretos e curtos, né? Então são almas, podemos chamar desabrigadas ou esfomeadas. O que seria isso, né? Seria a partir da morte, a experiência daquele ser que não consegue, ele tá absolutamente apegado. A gente poderia ver isso numa resultante de apego. Todos os mestres orientais nos trazem, né, essa mensagem do desapego, né? Isso seria o excesso do apego, a hipernecessidade, a total necessidade. Então, ele está saindo de um processo
O corpo já foi, mas aquela força, aquela energia está totalmente apegada naquele processo anterior. Então ele fica esfomeado, né? Ele fica canalizado, ele fica sempre na busca de alguma coisa. Né? E o outro caminho, que são as prisões terrestres. As prisões terrestres é um nível, a palavra já diz, é prisão mesmo. Aqui a gente viu um ser, uma alma, vamos dizer, com aquele excesso de apego. Aqui a gente poderia levar para um extremo, até mesmo para compreender isso, para um extremo de, se a gente pensar aqui no nosso contexto, né, de ódio e obsessividade, né? Uma pessoa que vive isso muito tempo, a maior parte da sua vida, nessa força de ódio e de obsessividade, ela tem essa possibilidade de ir para esse caminho, para essa frequência. Então, nessa força de ódio, de obsessividade, aqui ocorre aquela automutilação. A pessoa, ela se mutila, esse ser se mutila, e ele é tão obsessivo, ou tem aquela força de canalização do ódio, que ele volta e vai se mutilando, 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 mutilando. Por isso que é chamado como uma prisão terrestre. Daqui é muito difícil sair daqui. Essa síntese da ideia do Shen, que é essa consciência que a gente tem, e esse Ruan, que é esse corpo espiritual, que tem, segundo o taoísmo, então, esses 6 caminhos. Para nós, então, esses caminhos vão ser trilhados através daquilo que a gente vive. Então, o fundamental é a gente, segundo o taoísmo, a gente se focar no presente, não é? Focar no presente, usar o potencial que a gente tem, usar essa consciência que a gente tem, esse grande presente que a gente teve, e usar nossa capacidade de observação, de auto-observação, quando a gente percebe alguns aspectos repetitivos. Né? Muitos desses aspectos repetitivos são áreas de conforto. Então aí que exige da gente um bom trabalho dentro da gente mesmo. Né? Porque na área de conforto parece que o time está jogando bem. Né? Mas na verdade o que está acontecendo, há uma redundância, há uma repetição, né? Do que? Da força que a gente tem. Ancestral está ligado ao passado, né? Então, o que o passado pode significar para a gente? O passado é o nosso mestre sábio, não é? Quem é o melhor mestre sábio que a gente tem? É o nosso passado. É aquilo que a gente já experienciou. A gente não vai aprendendo onde a gente não deve ir. A gente erra muito, mas a gente vai aprendendo onde a gente não deve ir. As coisas que acontecem, a percepção, as sensações, né? Uma criança destemida, curiosa e de alguma maneira que não se breca nas suas próprias empatias, como a criança tem, né? Ela sente a empatia, ela já reage em direção ao que ela sente, a sua própria empatia. Eu acho que isso tudo me traz que o presente é exatamente isso, né? É exatamente estar no presente. Estar no presente, né? Poder buscar esse grau de consciência que a gente tem, poder estar inteiro no presente, né?
né? Poder estar inteiro, poder ter essa saudação que a gente tem, de tudo aquilo que a gente tem, né? De todas as possibilidades que a gente tem. Então, que a gente então fique aí com o nosso mestre sábio da passada, a nossa criança curiosa do futuro e a nossa inteireza aqui no nosso presente.